Olá, para você que está me assistindo aqui em mais uma reflexão astrológica do canal Astrologia Clássica. Eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer uma análise de clima dos dias para a semana do dia 3 ao dia 9 de março. E eu lembro a vocês que essa é uma reflexão mais para entender o fluxo diário do clima, não é para entender previsões sobre o seu mapa natal, porque a astrologia natal é bem mais complexa. E esses trânsitos que eu analiso aqui, eles são simples, principalmente da Lua, né? Então, em termos pessoais, eles não são tão profundos assim, né, em movimento. Precisa de outras informações sobre a sua característica natal, sobre o seu momento, mas vamos falar dessa semana porque ela está bem alternante aí. Tem dias com muito movimento, tem dias com pouco movimento, e ela vem com um perfil um pouco menos prático aí para realização. Vamos lá. O domingo, dia 3 de março, vem aqui com a Lua no signo de Sagitário. Então, iniciamos a semana com a Lua aqui em Sagitário. E o primeiro aspecto perfeito é uma quadratura a Saturno, essa que aparece aqui. O Saturno está em Peixes. Ela vai ser perfeita às 6 horas e 11 minutos. Então, isso significa que ao longo de toda a madrugada, essa influência vai aumentando até chegar nesse ponto forte aqui, né, do aspecto. Bom, a quadratura é um aspecto desafiador e o Saturno ele tem lentidão ali no signo de Peixes, o que acaba tirando bastante da praticidade do dia. Então, nós vamos perceber que o domingo não tem muita velocidade, ele não é muito adequado para atividades práticas, né? A gente pode enroscar um pouco, ele cai no campo de complexidades. Se você puder escolher assim atividades que não dependam de muitos procedimentos, não dependam de detalhes técnicos, é um pouco melhor. E geralmente as quadraturas entre Lua e Saturno, elas mexem um pouquinho com o humor, né? Elas são um pouquinho mais mal-humoradas aí no clima geral. 6 horas e 11 minutos é o aspecto perfeito. Essa influência vai diminuindo ao longo da manhã, porque vai intercalando com uma outra que está aumentando, que é uma quadratura agora com o Sol, né? O Sol está aqui também no signo de Peixes. Essa quadratura será perfeita às 12 horas e 23 minutos. Olha, o Sol está bem alto aqui no céu e vai gerando ainda, mantendo o nível de complexidade, né? Então, para atividades práticas não é tão interessante. Só que nós estamos falando de uma quadratura nos dois domicílios de Júpiter. E essa quadratura, então, ela acaba gerando um fluxo difícil para assuntos religiosos, místicos, espiritualistas de uma maneira geral e até o sentido de crença, de confiança de uma forma geral. Então, a manhã toda, né, do domingo, ela vem com um perfil chato mesmo, né, que mexe um pouco com o clima de confiança de uma maneira geral, inclusive numa expressão do Sol como líderes, né, pessoas de autoridade, isso também pode representar dificuldades, né, em lidar com esse tipo de assunto, mas ela vai para um campo complexo, que eu acredito, assim, né, eu penso que deve ter atenção aqui com as atividades que você estiver realizando. À tarde, dá uma aliviadinha, porque, gente, quando for 15h11, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte, né, que é esse aqui. Então, primeiro, ela chegou a quadratura com Saturno, se afastou, chegou a uma quadratura com o Sol, e aí ela se afasta da quadratura com o Sol e chega a esse sextil, que é um aspecto harmonioso a Marte. Já vai empregar um pouco mais de velocidade, mas Marte está num signo do ar, então não é uma velocidade para assuntos muito práticos, tem uma tendência mais mental, mas ela é mais viva, mais energética, então o ritmo vai melhorando bem aqui durante toda a tarde, estão sentindo esse favorecimento, né? E as coisas vão ficando mais realizadoras, assim, né? Você vai encontrando um caminho para fazer as coisas de uma maneira mais espontânea, vai tendo fluxo natural aí para realizar os assuntos. Depois desse momento, gente, aí nós vamos ter 20 horas e 39, um aspecto desafiador entre a Lua e Mercúrio. E como Mercúrio está em Peixes, né, merece atenção as questões da comunicação, principalmente se você estiver lidando com conversas, né? Fica atento com mal-entendidos, com a boataria, né? Não se deixe levar pelo telefone sem fio. Essa coisa do fulano disse que, não sei o que, eu acho que vai acontecer tal coisa, fica atento a esse tipo de assunto, né? E fofocas, assim, de maneira geral também. Se você costuma postar coisas em redes sociais, conversa muito em redes sociais, também fique atento aí às confusões que podem acontecer em nível técnico, tá? Se você estiver conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo, fique atento para não mandar a mensagem errada, né? Os aspectos desafiadores com Mercúrio nessa condição, eles já são mais propensos a problemas mesmo, confusão, mal entendidos, às vezes você fala uma coisa, outra entende outra, ou às vezes você quer se expressar de uma forma e não encontra as palavras adequadas e acaba gerando mal entendido também, né?
Então é um momento aí que merece atenção. E assuntos comerciais ligados a estudos também, tá? Não é tão interessante. Já aproveita você que está me assistindo aqui, se não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui embaixo do vídeo você se inscreve, pode curtir o vídeo aqui também, porque me ajuda bastante a divulgar o canal. E eu convido você a se tornar membro, porque ali a gente já tem muitos vídeos, eles são exclusivos para os membros. Temos mais de 60 vídeos e a ideia é continuar com muito mais vídeos. Os vídeos são mais técnicos, então ali a gente entra em assuntos para quem gosta de estudar astrologia. São todos muito bem-vindos, tá? Ali é detalhe mais técnico mesmo, para não confundir aí a cabeça de quem quer entender astrologia só em um nível mais de entretenimento, né? Lá a gente estuda, tá bom? Então torne-se membro. Agradeço a vocês todos que têm se tornado membro aqui do canal. Mas se você quiser aprender astrologia com curso, né, todo bem formatado, com várias aulas, acesse a plataforma EAD, é aprenderastrologia.com.br. Vários cursos ali de formação, vamos ter mais agora nesse ano de 2024, no segundo semestre. Pega o seu cupom aqui e coloca lá no carrinho onde aparece a palavra cupom. Clica em cima que ali aparece o campo para você colocar o código do cupom, tá bom? E bons estudos aí para você que gosta de astrologia tradicional. Aí, gente, isso tudo no domingo, né? Viram que tem muita coisa. O dia 4, que é segunda-feira, tem um aspecto 1h na madrugada, que é um aspecto entre a Lua e Vênus. Esse aspecto, ele é harmonioso e vai levando para um clima da madrugada, um clima fácil. Na verdade, assim, desde das 20h39 do domingo, quando a Lua chegou à quadratura com Mercúrio, ela começa a se afastar dessa quadratura e se aplica um aspecto de 60 graus a Vênus, que é harmonioso. Então, o final do domingo já vem com uma tendência mais fácil, que é trazida aqui para o início da segunda-feira. Depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso. Ela vai ingressar em Capricórnio só às 18h15 do dia 4, segunda-feira. Então, ela vai passar praticamente o dia útil inteirinho, a segunda inteira, né? Sem aspectos e fora de curso, que para início de atividades muito importantes não é legal. Grandes empreitadas, mantenha a rotina. Se você já iniciou um processo de alguma coisa, é menos impactante, mas iniciar do zero alguma coisa já não é tão recomendado com a Lua fora de curso, tá? Então mantenha atenção. Ela também vai estar entrando já logo em seguida num ponto de debilidade, né? Que é o ingresso da Lua em Capricórnio, vai ser às 18h15. E o Capricórnio é o exílio, o detrimento da Lua, então merece atenção também. Vai saindo pelo menos de um campo mais agitado e vai entrando para um perfil um pouco mais prático, mais calmo, mais técnico, que pode facilitar aí bem a vida de quem está lidando com as atividades cotidianas, enfim, né? Tira um pouco do peso da agitação da Lua em Sagitário, né? Anterior, que estava no fogo, o fogo é mais apressadinho. Bom, e aí o dia 5, que é terça-feira, tem o primeiro aspecto às 12h37, que é esse aspecto aqui harmonioso com Saturno. Tá? Saturno está em Peixes, a Lua em Capricórnio, Saturno rege o signo de Capricórnio, né? Ele tem domicílio em Capricórnio. Apesar da natureza do aspecto ser leve, né? Que é um aspecto harmonioso, mas ele é muito leve, o sextil. Isso vai facilitando o andamento do dia, então é um dia descomplicado, né? Ele começa, a gente tem a manhã aqui da terça-feira com uma tendência bem descomplicada, fácil de levar. Vocês vão perceber que é fácil cumprir com os processos aí, as coisas que vocês estiverem fazendo, elas perdem complexidade, não enrolam muito, né? Tem uma tendência mais simples, mais organizada, inclusive isso vai gerando um fluxo bom. Só não é muito veloz, né? Ela não é agitada e nem tem um perfil muito competitivo, ela é mais técnica mesmo, né? E isso facilita para atividades cotidianas que você já está acostumado a fazer e tal. Depois desse momento, a Lua começa a se aproximar de um aspecto bastante harmonioso a Júpiter, que vai ter o seu ponto máximo às 15h30. Então, Júpiter está aqui em Touro, na casa 10, e a Lua está aqui em Capricórnio. A natureza do aspecto é harmoniosa, ela não tem um perfil super abundante, né? Aqui onde a Lua está é um ponto de debilidade para Júpiter, e a Lua vai estar na casa 6, também aqui calculando para Brasília, né? E isso não vai gerando muito processo assim abundante, assim, com aquele perfil muito próspero, mas é mantenedor. Então a terça-feira é o dia da semana assim que mais tem esse perfil realizador e vai também para um campo mais calmo. Então ela não é agitada, não tem um perfil competitivo, não tem um perfil apressado, né? E nem complexo. A gente perde pouco tempo aí
se enroscando aí com as coisas, né? Então é bom. E também pelo fato de Júpiter ser um grande benéfico, mesmo que ele esteja enxergando aqui um ponto de debilidade, ele não tem uma propensão a criar problemas, né? Ele vai aliviando um pouco problemas. Então pode até ser um dia interessante se você tiver que resolver assuntos, porque ele vai aliviando um pouco o quadro de tensão. Às 22 horas e 1 minuto do dia 5, nós vamos ter um aspecto harmonioso entre a Lua e o Sol. Bom, esse aspecto não é assim tão forte pela própria natureza do sextil, que é leve, também ele não cria um campo de recepção muito favorável aqui, não é muito amplo, né? Até que a Lua tem uma regência aqui na triplicidade da água, né, onde o Sol está, mas ele é leve, a gente talvez nem sinta muito a influência desse aspecto, ele mantém o fluxo natural dos assuntos. Quarta-feira, dia 6 de março, às 9h54, temos a Lua chegando a esse aspecto harmonioso aqui a Mercúrio. E é um aspecto leve, mas ele tem um perfil muito técnico. Então, ele vai ser perfeito às 9h54, bem no meio da manhã. E a gente vai percebendo, então, que o início da manhã tem uma certa facilidade para lidar com todo tipo de tema que dependa de equipamentos, instrumentos, de equipamentos mesmo, não só quem usa isso naturalmente, médico, mecânico, mas no seu dia a dia. Um notebook, um tablet, por exemplo, né? Entrariam aqui nessa configuração, ou qualquer outro tipo de instrumento. E também facilita o fluxo da mente racional, então as atividades que sejam muito procedimentais, se você estiver ajustando alguma linguagem de programação, por exemplo, lidando com esse tipo de ajuste em partes mais técnicas, é legal. Ele só não é tão interessante para a eloquência, aquilo que depende muito da palavra, porque a Lua está em Capricórnio, é um signo que tem frieza da Terra, o Mercúrio está em Peixes, também tem frieza, e isso não cria um favorecimento para interação, ele é mais da análise mesmo, e aí a gente inicia a quarta-feira com esse favorecimento. Depois desse momento, às 9h54, a Lua começa a entrar na fase fora de curso, porque ela não tem aspectos novos ainda em Capricórnio. Ela vai ingressar em Aquário às 21h38, tá? Bom, a Lua não tem muito poder aqui no signo de Aquário, ela entra numa qualidade peregrina, que é um termo que a gente usa na astrologia tradicional, fica um pouco perdida e tal, mas o Aquário tem calor, é um signo do ar, então não tem muita complexidade. Só deve se manter atenção se você estiver lidando com atividades que dependem de muita concentração, porque aqui o calor do ar não favorece muito o aprofundamento, né? Então a gente pode ter um fluxo um pouquinho menos tenso aqui também, depois do ingresso da Lua em Aquário, às 21h38 na quarta. E aí na quinta-feira, dia 7 de março, a Lua vai ampliando a proximidade de um aspecto com Júpiter, que será perfeito às 18h08. Então todo dia vai trazendo esse aumento dessa influência aqui. Bom, onde o Júpiter está é a exaltação da Lua, né? E aí a gente tem uma característica para a manutenção. Ela já perde um pouco daquele favorecimento de interação e entra num campo de um pouco mais de retenção. A natureza do aspecto é desafiadora, né? Mas Júpiter é um benéfico e ele está num ponto que não tem uma característica de muito movimento, né? O signo de Touro é da Terra, ele é um signo fixo também. E aí a gente vai sentindo que esse dia, quarta-feira, ele não tem muita velocidade. Às vezes a gente pode parar, dar uma paradinha aí no meio das coisas. Em alguns momentos isso pode ter relação com um pouquinho de acomodação, assim, sabe? Quando a gente perde um pouco do pique para realizar as coisas e às vezes pode ir para um campo mais acomodado, tá? Então a gente vai ter esse climão aí todo na quarta-feira. O aspecto vai ser perfeito, ou seja, chega no ângulo exato de 90 graus às 18h08 no horário de Brasília. Então a gente vai ficar praticamente o dia inteiro, aqui a quarta-feira inteira, com esse perfil, tá? Depois disso alivia um pouquinho mais. Os assuntos de Júpiter também envolvem as crenças, viagens, né? Então acaba sendo um dia que não é tão interessante para todo esse tipo de atividade, né? Ele vai perdendo um pouquinho do ritmo. E aí, o próximo movimento é só na sexta, com a Lua no signo de Aquário, ela vai chegar ao mesmo grau em que está Marte, às 3h51 na madrugada. Então, depois da quadratura com Júpiter, no dia anterior, que foi às 18h08, ela já vai começando a aumentar essa configuração um pouquinho mais adversa.
todo tipo de conjunção com Marte não é tão favorável. E o Marte tem calor, tá num signo que tem calor, então ele tende a ser um pouco agitado. E a Lua vai chegar no meio da madrugada ao mesmo grau em que está Marte. Então, isso pode criar um pouco de agitação para a madrugada. Então, por exemplo, quem tem dificuldade para relaxar, para dormir, pode sentir um pouco disso, fica um pouco agitado. E se você trabalha durante a madrugada ou tiver em alguma atividade durante a madrugada, tem que ter atenção com esse clima agitado. Ele vai para um campo um pouquinho mais rebelde naturalmente. Se você estiver, por exemplo, lidando com alguma disputa, competição com alguém, ele puxa muito para esse campo competitivo, que não é muito legal, tá? Então, principalmente se o assunto for muito difícil, mantenha atenção. A Lua se afasta de um aspecto com benéfico, que era um aspecto desafiador, e chega ao aspecto, né, uma conjunção com um maléfico. Então, isso vai gerando um pouco de agitação para a madrugada. Depois desse momento, 3h51 da madrugada, né, o próximo aspecto é só ali no meio da tarde, 15h55. Na verdade, há uma conjunção entre a Lua e Vênus. Então, ela vai aliviar, né? A gente tem até a madrugada um nível um pouco mais tenso, depois da conjunção Lua e Marte começa a aliviar um pouco mais. E a sexta-feira ela já vem com um perfil bem mais fácil, né? O dia todo, principalmente do meio-dia em diante, que vai ficando bem próximo da perfeição do aspecto, vocês vão perceber aí um clima mais otimista, mais fácil para interação, ele é mais leve, então é bem mais legal mesmo. Nós vamos tendo uma tarde de sexta-feira bem mais interessante, tá? Depois desse aspecto, dessa conjunção de Lua com Vênus, ela vai ficar fora de curso, ela vai ingressar em Peixes às 22h03. Então, final da tarde ali, e uma boa parte da noite, aí a Lua ingressa em Peixes, e a Lua em Peixes já tira o ritmo de um pouco mais de velocidade, né? E já percebam, ela ingressa em Peixes, já vai começar a se aproximar aqui de Saturno, né? Numa conjunção. Então a gente vai sentindo que a noite ali, né? O final da noite da sexta-feira, ele é meio preguiçoso, né? Enroscado, complexo e tal, né? Ele vai perdendo bem a velocidade, vai para um campo meio pesado. E vai arrastar isso um pouco para o sábado, dia 9 de março, gente. Porque aí, quando for 15h23, é que a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno. Então, ela vai levar esse clima pesadão para toda a madrugada, para toda a manhã e aí da metade aqui da tarde, né? Então, o sábado, ele é lento, meio perdidão, meio complexo, não favorece muito as atividades práticas e nem as atividades que dependem de muitos procedimentos minuciosos, coisas eletrônicas, o lado mais racional da mente já não é muito favorável, né? O nível de complexidade fica bem elevado e também é muito lento. Agora, atividades que têm essa natureza mais complexa até podem ser interessantes durante esse período, né? Ela só não tem um perfil prático, então sábado todo ele perde bem da praticidade. E às 18h24 é um aspecto harmonioso entre Lua e Júpiter. Então, gente, o sábado ele não tem velocidade nenhuma, mas depois das 15h23 ele melhora um pouco mais, porque a natureza do aspecto entre Lua e Júpiter favorece tanto a Lua como favorece a Júpiter. E como Júpiter é um benéfico, ele vai criando um campo bem mais pacificador. Então, mesmo que não seja muito veloz, não tenha um clima assim muito para atividades práticas e tal, ele é tranquilo, bem tranquilo mesmo, muito pacificador. Inclusive, se você estiver buscando um momento assim para se apaziguar aí, né, para perdoar alguém, para pedir perdão para alguém, por exemplo, pode até ser interessante. Aí ele já vai para um clima bem mais calmo e vai finalizando a semana com esse perfil, tá bom? Então, vocês viram como essa semana é interessante? Ela não tem muita velocidade. Eu acho que tirando terça-feira, que a Lua estará em Capricórnio, os outros dias já vão perdendo muito desse clima prático para a realização das coisas, né? Então, se você tiver muitas coisas práticas, procedimentais, é interessante fazer na terça. Nos outros dias pode sentir um pouquinho de dificuldade. As coisas podem não ir direto ao ponto, né, que você precisa chegar, tá bom? Tem um perfil mais profundo, então, para as atividades que não precisa de muita velocidade, até que a semana é interessante, certo? E é isso. Então, se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos também. E eu te agradeço aí, você que assistiu o vídeo até aqui o final, tá bom?
Não esqueça, pode se tornar membro também, porque aí a gente entra em assuntos mais específicos. Temos já mais de 60 vídeos exclusivos aí para os membros, tá? Então aproveite. Um beijão para todos, até a próxima semana, então até mais.